falando sobre o tema perdão, algumas coisas que estão associadas ao perdão vão se repetindo, né? E parece que são as mesmas coisas, mas elas são aplicadas em momentos diferentes. No arrependimento, a palavra perdão está associada a uma relação entre você e Deus. Porque nós cometemos um ato de separação com o pecado e nós precisamos reaver esta comunhão. Então, o nosso arrependimento nos leva ao perdão de Deus. Mas o perdão, essa palavra que segue ao arrependimento, o perdão, aqui nós estamos dando ênfase ao perdão a nós mesmos, porque muitas vezes as sequelas, as dificuldades, aquilo que nós estamos vivendo é consequência do pecado que cometíamos, ou dos erros que nós cometemos, ou da maneira pela qual nós estávamos vivendo longe de Jesus, e também o pecado de não amarmos uns aos outros, de não termos a percepção da importância de amarmos as pessoas. Então, o perdão agora tem duas direções. O perdão pessoal, a si mesmo, assim como eu perdoo as pessoas, eu quero que as pessoas me perdoem. E também o perdão público, esse que você tem e que precisa de alguma maneira reparar com as pessoas. Esse momento em que eu dou destaque a isso, a confissão desse pecado, a confissão do perdão, é a cura que todos nós buscamos. Se o pecado está na alma, o perdão está na nossa consciência, está no espírito. Eu vou repetir. Se o pecado está na alma, ou seja, eu nasci já separado de Deus, não quer dizer que eu preciso viver racionalmente distante de Deus. Então eu preciso mudar a minha mente. O arrependimento vai fazer você mudar a sua mente, mudar a direção do seu comportamento em relação ao pecado. Havendo arrependimento de verdade, genuíno, sincero, você vai automaticamente entender que agora você precisa perdoar a si mesmo. Em alguns lugares, esse tema está relacionado à cura interior. Quando você chega em uma determinada igreja, onde tem como tema, né, daquele culto, cura interior e libertação. A cura interior e a libertação são subtemas da essência do perdão. Por que o perdão cura o interior? Porque, consequentemente, tudo que é ofensa, tudo que é mal, machuca o interior. Abre buracos que não tem como ser tampado. Alguns desses buracos nós buscamos na sensibilidade humana, as técnicas psicológicas com os psicólogos, as terapias com os terapeutas, os remédios com os psiquiatras, tentar tampar o buraco. Mas o buraco, ele é muito extenso, então essa metodologia humana tampa o buraco por um determinado tempo. Enquanto você vai tomando essas pílulas, tomando esses remédios, esse buraco vai sendo tampado pelo químico, ou seja, pelo efeito que isso causa na tua mente. Então eu posso considerar, se os senhores presentes me permitirem, que este culto de quarta-feira é um culto de cura interior e libertação. Você crê nisso? Crê nisso? Por quê? Qual a proposta? Se entendemos o que é perdão, o Senhor vai mexer na nossa mente e vai tampar
os buracos que o pecado causou. Vai tampar, e eu quero dizer para você com muita alegria isso, definitivamente. Amém? Amém? Está entendendo? Você não precisa amanhã tomar remédio de novo, e depois na quarta-feira que vem tomar remédio de novo. Não. Se você entender o perdão e absorver o perdão, que é o remédio da alma, cura o espírito. Parece que nós estamos tendo uma visão aqui tricotômica do ser humano. Na composição do homem, o homem é formado por corpo, alma e espírito. A alma, que estava corrompida com o pecado, agora tem consequência no espírito que começa a danificar a sua mente. Pastor, agora eu estou entendendo uma coisa. Por que eu tenho inclinação para o pecado? Porque a alma estava inclinada para o pecado, corrompida pelo pecado, me inclina a minha mente a pensar nas coisas que são o quê? Pecado. Se eu trato a minha alma, se eu entrego isso na mão de Deus, porque é o único remédio para o pecado é Jesus. Amém? Amém? Não é a sua obra, não é a sua fé na religião, não são os seus costumes, seus dogmas, nada disso. A única coisa que cura a sua alma é Jesus, é você entregar a sua alma para Jesus. Você tem que falar isso. Essa é a confissão pública, você tem que orar assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ponto, acabou, o diabo perdeu. Obrigado, amado. O diabo perdeu. Por quê? Porque era dele, e agora você tira dele a autoridade sobre a sua vida e entrega na mão de quem? Do Senhor Jesus. Você está conseguindo entender essa transição? Está conseguindo? Está mesmo? De verdade? Está fácil para você entender? Que se você não falar, o diabo vai fazer você acreditar que você é de Deus e você não é de Deus. Sabe o que Paulo fala em 1 Coríntios? Nós vamos ler o texto. Todo culto deveria ter confissão. Todo culto. Você deveria chegar aqui e falar para Deus assim, ó, pequei, fiz isso, fiz aquilo. Eu já falei isso no último culto. Porque enquanto você não falar para Deus, quem é o Senhor do pecado? Quem é o Senhor do pecado? O diabo. Enquanto você não falar para Deus, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Pastor, ele caiu porque deu brecha. Já ouviram falar assim? Ele caiu, ou seja, ele pecou porque abriu o quê? Um buraquinho. Meu irmão, não abriu um buraquinho, abriu um abismo. A Bíblia diz que o pecado gera um abismo, é um buracão. Mas graças a Deus, que o tamanho de Jesus, ele é do tamanho do buraco que você está aí no coração. Se é pequenininho, ele entra como se fosse um tamanho de um grão de mostarda. E se for um abismo igual o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, se fosse o grande vulcão na China, aquela cratera enorme, mais de 20 campos de futebol. Irmão, não importa o tamanho, Jesus cabe no tamanho do buraco que você tem no coração. Compreende? Está compreendendo isso? Então, o que o diabo não quer? O diabo produz uma falsa paz para você não chegar aqui e falar para Deus o seu pecado. Você parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, porque se você declarar para Deus o seu pecado, nós podemos fazer esse exercício. E nós fazemos esse exercício uma vez por mês. Eu não sei se vocês lembram, quando os pastores e os diáconos vêm aqui na frente, e eu falo assim, olha, cada um examine-se o quê? A si mesmo, e beba do sangue e coma do corpo, para a sua salvação ou para a sua condenação. Uma vez por mês é suficiente, queridos.
Uma vez por mês, você vai juntando crédito negativo, eu chamo de passivo espiritual. O que é o passivo espiritual? Você vai juntando pecado, juntando pecado, juntando pecado, juntando pecado. No dia da ceia, você vai e fala para Jesus uma vez só: me perdoa. Uma vez só. Come o pão, bebe o vinho e passa mais 30 dias pecando. Tu já parou para pensar? Já imaginou? Pega uma ferida. Vou pegar aí uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam de entender, que isso é algo muito simples de tratar. Tá bom? Você pega um furúnculo. Assim que você identifica ele, você espera ele amadurecer, não é verdade? Para depois espremer. E quando espreme, dói. Não dói? Dói. Mas tem que sair o que está lá dentro. E quando sai o que está lá dentro, fica o quê? Um buraco. Você tem que tampar. Você tem que tampar. Se você ainda não tem uma experiência como essa, espero que você não tenha, porque é dolorosa. Eu tive uma por aqui assim, e foi bem traumática. Bem aqui assim. Foi horrível. E eu me recordo que enquanto não saiu tudo, aquele negocinho não ficava bom. Enquanto você não permitir o Espírito Santo fazer você botar para fora todo o seu pecado, você não vai ficar bom. Essa semana, conversando com o irmão virou para mim, membro da igreja, falou assim: pastor, não quero ajudar mais o irmão. Falei, por quê? Porque eu fumo. Falei, irmão, o irmão é mais santo do que eu. Pastor, o que é isso? Por que o senhor está falando isso? Eu falei, porque você reconheceu o seu pecado, e eu tenho pecado que eu ainda não reconheci. E ele está animado, porque agora ele está uma semana mandando mensagem para mim, dizendo: estou uma semana já sem fumar. Já estou uma semana sem ter vontade de fazer. Já estou uma semana entendendo que eu estou colocando para fora. E disse ele, que tem dia que a carne treme com a vontade de pegar um cigarrinho. Mas naquele momento ele foi mais santo do que você. Porque ele teve coragem de dizer o quê? O seu pecado. Esse a gente vê, a gente sente o cheiro. Às vezes o irmão chega perto de você, está cheirando álcool. Ele precisa de ajuda, ele não precisa ser criticado. Ele precisa de amor, de bondade, de misericórdia. Ele não precisa ser chacoalhado da igreja. Ele precisa de acolhimento, ele precisa do Espírito Santo ajudá-lo a tirar o que é carnegão. Ele não precisa da minha crítica, do meu peso, do meu julgamento, nada disso. Ele precisa que Jesus cure ele e esprema esse sentimento dele. Mas o cheiro do álcool a gente sente. E o cheiro da pornografia a gente sente? Talvez eu não, mas Jesus sente. E o cheiro de uma vida mentirosa? Jesus sente. E o cheiro do adultério? Jesus sente. E o cheiro da fornicação? Jesus sente. E o cheiro de você sonegar a sua vida espiritual com Deus? Você sonegar quer dizer, você diz que faz, mas não faz. Você diz que ora, mas não ora. Você diz que lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Você diz que é cristão, mas não é cristão. Isso tudo, nesses dias, é muito comum você encontrar pessoas que estão vivendo assim. É a falsa paz. É a paz do diabo. Porque com isso você vai se enchendo de uma sensação de que você está curado, de que você está curado, que você está curado. Na verdade você está morrendo. Você está morrendo. Porque o salário do pecado é o quê? É o quê? A morte. Você precisa falar. Você precisa entender que ao entrar aqui você tem uma oportunidade para ninguém te julgar. E Jesus espera que você fale. Jesus espera que você vomite. Bote para fora o que é desejável e o que não é desejado. Bote para fora. Porque no momento em que você vai se esvaziando, prepara o glória, Ele vai enchendo o seu coração do Espírito Santo.
Mas se estiver ocupado, é uma lei da matéria. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem. Se tem pecado, não tem espaço para o Espírito Santo. E Ele não deixou você. Porque se o Espírito Santo te deixar, tu vai pecar mais. Você vai pecar mais. Você vai pecar mais. Vai fazer mais errado. Vai mais distante de Deus. Vai sofrer mais. Vai querer mais do pecado. Porque o pecado, irmão, é insaciável. A gente brinca que nós temos valores. A gente brinca com valores. A gente brinca por quê? Porque dependendo da maneira como nós estamos vivendo a fé e a confissão da fé, existem pessoas que estão emocionalmente destruídas, igual quem não tem fé. Estão sucumbindo numa vida espiritual escura, num contexto muito mal, muito ruim, aonde o diabo é o senhor disso. Sem nenhum tipo de emoção, espero que você tenha essa maturidade. Seja transparente hoje com Jesus. Seja transparente com Deus. Coloque para Deus e respeite, porque Deus, Ele quer o seu respeito. Temor a Deus quer dizer respeito. Quando nós não produzimos para Deus essa sensação de que Deus tem espaço nas minhas emoções, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor não é o meu Senhor. Só pode ser qualquer coisa, menos o meu Senhor. Abro um parênteses e pergunto, se Ele não é o Senhor, quem é? É o outro, não tem 3 senhores. Jesus falou isso. Não tem 3 senhores, só tem 2. Só tem 2 senhores. E se Deus não é o Senhor, obviamente você é servo do outro. Ou está a serviço de. A confissão é apenas um recurso para que esses problemas que estão de ordem, eles não são. Tá certo? Eles estão de ordem emocional, eles precisam de serem curados. Você quer aprender a curar isso? Quer aprender? Numa única terapia? Preste atenção. A confissão e oração promove a cura. Repita comigo assim, a confissão, o que é confessar? Falar. Você precisa falar. E a oração, então eu posso falar e não estar orando, ou eu posso orar e não estar o quê? Confessando. Eu preciso confessar. Mas eu preciso confessar para quem? Para mim, para o pastor, ir lá no gabinete, pastor, pequei, dei mole. Esse ano deveria pagar 226 mil de imposto de renda e eu soneguei. Ou então um outro pecado, muito comum entre as pessoas que moram em comunidade. Pastor, pequei. Eu botei a gatonete lá em casa, estou 3 meses sem dinheiro, mas eu tenho ar-condicionado, tenho luz, tenho água, tenho gatonete. Não pago nada, a galera lá, todo mundo, ninguém paga nada. Como que eu vou pagar? Não pago nada, pastor. Está todo mundo igual, ó, zerado. A conta vem, mas a gente não tem obrigação de fazer. Quer ver um outro pecado? Pastor, eu essa semana falei uma mentirinha. Me ligaram no telefone e eu falei para o meu filho dizer que eu não estava. É muito comum você ver pessoas fazendo isso. É muito comum. É muito comum você ver as pessoas com recursos de justificativas. É muito comum você falar para as pessoas aquilo que você não é. Chama-se hipocrisia. É muito comum nós vemos pessoas buscando o sobrenatural de Deus, sendo que não conseguem entender o natural. Porque qual é o natural? Eu estou doente com o meu pecado. Isso é natural. Não tem problema nenhum você chegar para mim e falar assim, pastor, eu sou homossexual. Não tem problema nenhum. Pastor, eu tenho vício de cigarro. Não tem problema nenhum. Pastor, eu sou prostituta. Não tem problema nenhum. Agora, tem problema você continuar no seu pecado. Esse é o grande mistério da igreja. Uma igreja que acolhe todo mundo, mas não pode acolher todo mundo vivendo, fazendo as mesmas coisas, quando não era da igreja. As pessoas precisam serem transformadas. E transformadas para melhor. Ninguém está pedindo para você largar o seu vício, para trocar um vício pelo outro. Agora eu só vou para a igreja. Eu fico um pouco preocupado quando alguém diz
que tem que ter vida para viver uma vida social. Eu fico muito preocupado com isso. Porque que vida social é essa longe de Deus? O que você pode ganhar numa festa de 15 anos longe de Deus? Num aniversário, num passeio, numa viagem? O que você pode ganhar com isso? Aonde isso vai te levar? Você acha que o seu casamento vai ser preservado com isso? Acha? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você ter duas coisas nesse mundo. A primeira coisa, uma vida íntegra e reta. E isso agrada a Deus. E a segunda, uma vida de oração. Bom seria se você vivesse o resto da sua vida dentro da igreja. O resto da tua vida, 24 horas dentro da igreja. Lembra que tinha uma tribo que vivia assim? Qual era a tribo do povo de Israel que viviam 24 horas dentro da igreja? Qual era? Qual era? A tribo de Levi, que eram os levitas. E dessa tribo saiu alguém que saiu para ser rei de Israel. Quem era? Quem era? Quem que saiu da tribo de Levi que veio a ser rei de Israel? O maior rei de Israel. O maior rei de Israel, gente. Davi. E da descendência de Davi, ou seja, saiu da tribo de Levi, porque saiu da descendência de Davi, uma pessoa chamada Jesus. Uma pessoa chamada Jesus. Tão bom seria que se você nascesse, ficasse igual Samuel, desde o primeiro dia do seu nascimento na igreja, e passasse a vida inteira dentro da igreja, que você poderia ter 1000 coisas para fazer lá fora, mas nenhuma delas substitui o que você está fazendo dentro da igreja. Consegue entender, irmão? Consegue entender isso? Você sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Fé. Não tem como curar aquilo que você não acredita. Russell Norman Chaplin, no Antigo Testamento, interpreta e diz o seguinte: a eficácia da sua oração vem pela fé. E o que vocês fazem aqui é só o início da fé. O que nós fazemos aqui no templo até as 8h30 aproximadamente é só o início da nossa fé. Não duvidem do que vocês podem fazer no mundo, porque Jesus nos envia para onde? Não, vocês vão para a próxima igreja. Quando não estiver bem na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, vai para a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ou então para a Igreja Metodista Wesleyana, ou para a Igreja Presbiteriana, ou para a DEVEC. A DEVEC está legal agora. Tem 2 telões novos lá, de LED, digital com inteligência artificial. Quando o pastor Silas fala, eles automaticamente se organizam ali. Maravilhoso. 130 mil reais cada telão daquele lá. Vai para outra igreja, que é mais tecnológica. Não é nada disso, irmão. Igreja não salva ninguém. O que salva é a tua fé. O que cura essa ferida que está aí dentro é a tua fé. Não mude a tua fé. Não abra mão da tua fé. Vamos trocar a palavra fé pelo que acredita, porque pelo que nós acreditamos. Não abra mão daquilo que você acredita. E o que eu acredito? 1 João 5,14, por favor. 1 João 5,14. Isso eu acredito. Aí é João. É 1 João e não João. João é o Evangelho de João. 1 João é outra carta. Vamos juntos, por favor? E esta é a confiança que temos para com Ele, por favor, todos. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, isso é fé. A misericórdia é segundo a vontade, a bondade é segundo a vontade.
Mas a confissão de pecado não é segundo a vontade. Olha o próximo versículo, 15, por favor. Leia. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A fé, ou seja, aquilo que eu acredito, produz efeito. Então, se este é um culto de cura, e eu entendo que é, e eu tenho a confissão como porta de entrada, entendo que você já entendeu isso. Agora, lembra que eu falei que isso tem que estar associado ao quê? A oração? A oração só tem efeito se eu crer. Preciso crer. A nossa responsabilidade no arrependimento e na confissão do pecado é tão grande que Deus só espera que eu faça. E aqui duas coisas acontecem, aleluia. A primeira, que tem gente que não sabe o que é isso. Batismo com o Espírito Santo. Não há batismo com o Espírito Santo sem conversão. Não estou falando manifestações espirituais, não. Dom de línguas, profecia, revelação, sonhos, visões, interpretação de sonhos, expulsar demônios, cura, milagres, nada disso. Não estou dizendo isso não, estou dizendo o seguinte: se não houver arrependimento e confissão, não tem batismo com o quê? Com o Espírito Santo. Cuidado, porque você pode estar achando que está com o Espírito Santo e está com outro Espírito que não é santo. E o diabo, que gosta muito de enganar a gente, faz a gente ter uma paz como se fosse o Espírito Santo. Você passa a viver uma vida totalmente diferente, com uma sensação. Hoje eu estava num lugar, deu 43 graus de calor, eu não aguentei sair de dentro do carro. Pra você ter uma ideia, eu ia fazer uma reunião na padaria, falei com a pessoa com quem eu ia me encontrar na padaria, falei assim: irmão, fica aqui dentro do carro, eu ligo o gás, a gente fica aqui, conversa aqui dentro, irmão, porque não dá. Não, mas lá tem ar. Eu falei: eu já fui lá no banheiro, não dá, irmão, não dá, está muito quente. Mas muito quente, está muito quente. Quando ele saiu do carro e foi embora, ele virou e falou assim: eu preciso aceitar Jesus. Eu falei: e por quê? Imagine no inferno. Imagina. Você imagina como que não vai ser lá? As pessoas estão entendendo o que é o inferno, porque é um lugar que não tem paz. É um lugar que não tem nada. A palavra de Deus diz que é um lugar onde eu choro e não paro de chorar, onde a dor não passa, onde a dor de cabeça que vem, por alguma razão, não vai acabar nunca. Quem está grávido e vai parir, nunca mais vai parar de ter aquela dor. Quem quer morrer, não vai morrer. Imagina alguém querer morrer. Ontem, 3h40 da manhã, uma pessoa me liga e falou assim: doutor, a minha irmã engasgou com um osso de galinha, está internada no Souza Aguiar, só que já está 2 dias lá e não consegue ser internada. Fiz algumas ligações necessárias, com 5 minutos a mulher operou. Ela passou a noite bem. De manhã ela liga de novo e diz assim: quero te agradecer, porque senão a minha irmã ia morrer. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu falei: agora fala para ela não comer galinha. Estou brincando, irmãos, isso não é uma brincadeira muito boa, né? Mas as pessoas sabem que na hora da morte elas precisam de quem? Jesus. Por que não pode ser na hora da vida? Por que tem que esperar a hora da morte para querer buscar Jesus? De manhã levantei e vi algumas mensagens ali. 5 pastores no mês de janeiro morreram. 2 atropelados de carro, 1 atropelado de moto, e um caminhão passou por cima de 2 veículos com a família inteira de pastores. Na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu falei: ainda bem que eu só viajo de avião. Aí Deus colocou assim: mas pode cair. Eu falei: Jesus, agora eu vou de trem. Mas pode bater. O trem pode colidir contra o trem. Sabe o que eu estava tentando sabotar a mim mesmo? Que eu consigo lidar com a vida sem Jesus. Mas quem tem o Espírito Santo, meu irmão, sabe que
que quando você tenta lidar com a sua vida sem Jesus, o Espírito Santo é o primeiro a dizer: ei, para, porque você já não é mais daquilo ou daquela pessoa com quem você conviveu muitos anos, agora você é de Jesus. Ei, para. Agora quem não tem, vai igual uma locomotiva desenfreada e vai embora, achando que a vida é isso. Que aí a vida vai passar e eu tenho que desfrutar da vida. Qual é o final dessa história? Qual é o final dessa história? Uma vida sem Jesus. É uma vida sem paz. Sem paz no trabalho, sem paz na igreja, sem paz com o vizinho, sem paz na vida financeira, sem paz no remédio. Porque você pode tomar remédio. Eu estou tomando uma por causa da trombose. E antes de eu fazer a cirurgia da hérnia, eu tenho que tratar a minha trombose. Mas eu estou em paz. De manhã, levanto, pego aquele comprimidinho, vermelhinho, boto na boca e falo assim: Jesus, está na tua mão. De noite, antes de dormir, pego aquele... É Vavarina, eu acho o nome do negócio lá, não sei o nome. Boto na boca. Porque eu sei que eu deito e durmo em paz. Porque eu sou do Senhor. Meu irmão, faça essa autoanálise. Construa entre você e Deus uma barreira eficácia de justiça, aonde a única pessoa que pode te julgar não te julga. Lembra de Jesus com a mulher adúltera? O que Jesus falou? Mulher, onde estão os teus? Onde estão os teus? Os teus? Onde estão? Não estão. Eu também não te julgo. Jesus que podia falar alguma coisa não falou. Agora, irmão, não é muito ruim você levantar sem o Espírito Santo? É muito ruim. E se você não tem ou não teve essa experiência, você precisa ter essa experiência. Você precisa fazer disso algo frequente na tua vida. Algo que ele possa produzir algo especial. O apóstolo Paulo suplica ao Senhor que o livrasse de um espinho na carne. E disse, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9, Senhor, eu entendi que eu tenho alguma coisa aqui que me incomoda, mas eu também entendi a tua graça. E a tua graça, 2 Coríntios 12, 8 e 9, a tua graça, completem, porque eu sei que os irmãos sabem, a tua graça me basta. O que é bastante para você essa noite? 2 Coríntios 12, 8 e 9. Deus não tem obrigação nenhuma em me curar. Não tem. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha que coisa interessante. Versículo 9. Então ele me disse, leiam, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Para que o Espírito Santo repouse, esteja aí, você precisa reconhecer a tua fraqueza. Feche os seus olhos. Não vai cair as suas mãos se você levantá-las aos céus e disser ao Senhor, Senhor, eu quero esse Espírito Santo em mim. Seus braços podem até estarem pesados, suas pernas podem estar fatigadas, mas o Espírito Santo pode fortalecer. E se você esta noite entendeu que é isso que o Espírito Santo quer fazer neste lugar, você vai receber a cura pela confissão dos seus pecados. Convido você a ficar de pé e adorar comigo e diga para o Senhor, Senhor, eu entendi que tudo é do Senhor. Então a minha vida, Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos, peço perdão pelos meus pecados e me encha, Senhor Deus, esta noite da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.